Olá pessoal, tudo bem? Um vídeo hoje bastante complexo, bastante grande. Realmente, antes de tudo, eu vou dividir esse vídeo em quatro partes, que seriam os quatro fundos que estão fazendo essa mudança para o RVBI, que na verdade já foi concretizada. Foi emitido o fato relevante dos quatro fundos. Se você é cotista de um desses fundos somente, por favor, veja aqui nos capítulos aqui embaixo do vídeo, né, na linha aqui do vídeo, qual é o seu fundo e você vai lá direto, tá bom? Então, vai ser um vídeo um pouquinho maior, mas se você puder filtrar isso para você atingir o que você gostaria aqui nesse vídeo, por favor, faça isso, tá bom? Pessoal, vou começar primeiramente pelo MORC 11, que é um dos principais fundos aqui, maior número de cotistas, junto com o MORI 11, mas, lendo aqui com vocês, foi divulgado no dia 27 de março, tá? Ontem, no caso, um fato relevante divulgando alguns pontos que a gente só estava esperando realmente se concretizar. Lembrando que essa operação iria se concretizar, pelo menos que estavam divulgando, até dia 30 desse mês. Ou seja, foi realizado um pouquinho antes, ok? Mas direto ao ponto aqui, pessoal, eles reforçam aqui da questão da declaração de custo médio de aquisição, que é basicamente para fim de apuração do seu lucro. Então, se você não declarou, ele já fala, inclusive, qual é o seu preço médio que você deve considerar nessa conta, tá bom? E aqui embaixo você pode ver o valor total da operação que o fundo considerou, né, para a transição de 99,92, um pouquinho acima da minha expectativa, que seria na casa dos 98. Isso é bom. E ele vai pagar dessas duas formas, tá? A primeira, 96,84 em realmente ativos do RVBI, né, em cotas do RVBI, e a gente vai ver em detalhes sobre isso, e o restante em dinheiro, R$ 3,08 mais ou menos, tá? E o fator de proporção de 1,12, né, e uns quebradinhos que eu vou também entrar em detalhes, tá bom? Então, nessa primeira parte do vídeo, só para vocês entenderem, então, 96,84 para cotas do RVBI, 3,07 por moeda corrente. Essas seriam as datas de liquidação. Dia 27, o RVBI já liquidando, né? Então você já tem, por exemplo, cotas do RVBI na sua corretora, tá? Se você tem um MORC, e moeda corrente no dia 10 do 4. Então ainda não caiu uma parte ainda do valor, tá bom? Que seria mais ou menos 3%, 3, 4% do valor que você teria. E aí, aqui, para os cotistas que não enviaram declaração do custo de aquisição, deve-se considerar 83,04, pessoal. Bom, aqui nessa parte do vídeo tem muita informação, então eu pensei que como que eu posso facilitar para vocês que estão vendo esse vídeo, tá? Eu montei uma planilha que eu vou disponibilizar também para vocês sobre cada caso. Então, nessa parte do vídeo, como a gente está falando do MORC, eu vou ver somente a questão do MORC e para outros fundos eu vou só avançar um pouquinho mais do vídeo. Bom, pessoal, agora nessa parte do vídeo eu fiz uma planilha só para vocês entenderem. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Aqui nessa primeira parte seria basicamente o ativo que você tem, no caso é o MORC 11. O preço médio aqui você tem que considerar o seguinte: o preço médio você vai colocar aqui, considera principalmente se você declarou ou não o seu preço médio, tá? Se você foi lá e declarou, enviou um e-mail lá, né, para a administradora, fez tudo certinho, não recebeu nenhum e-mail de volta, etc, tá tudo certo? Perfeito. Então você pode colocar o seu preço médio. Nesse caso aqui, por exemplo, vou colocar 93,88, um preço médio, tá? Quantidade de cotas que você tinha de MORC 11, tá? Essa parte de frações já está automatizado, tá bom, pessoal? Porque quando acontece a conversão do MORC 11 para o RVBI, acontece um fator de proporção que pode gerar uma cota quebrada. No meu caso aqui, por exemplo, iria gerar 0,48 cotas de RVBI. Como não dá para pagar isso para mim, eles vão vender no mercado e isso vai me trazer um retorno financeiro depois, né? Que inclusive eu coloquei aqui, ó, valor das frações 39,64, tá bom? Então, simplificando a operação, no meu caso, meu preço médio é 93,88, quantidade de cotas 29. Essas partes aqui para a direita você não precisa preencher. E a parte de baixo também já é tudo automático, tá bom, pessoal? Então, o RVBI, qual que é o valor do preço médio? É 86,45 para todos os casos. 86,45 é o seu preço médio para você utilizar no seu imposto de renda, por exemplo. Quantidade de cotas já está atualizado também, pessoal. Né? Você já não precisa calcular nada. A única coisa que você precisa colocar é o seu preço médio e a quantidade de cotas nessa planilha para você ver todos os dados, tá bom? E aqui, valor das frações, ou seja, quanto que eu poderia ganhar ali no valor das frações.
valor monetário que ainda vai ser pago no dia 10 de abril, e o imposto de renda, pessoal. Última parte aqui. O número eu atualizei, tá? Vocês podem ver que mudou o número, né, dessa parte do vídeo, mas seria o imposto de renda no meu lucro com base no valor total da operação. Qual que é o valor total da operação? É 99, né, que considerou ali no fato relevante, R$ 99 e uns quebradinhos, tá bom? Então, seria basicamente R$ 99 menos R$ 93,88, que é meu preço médio, por exemplo, daria um valor, né, de lucro, aplica-se 20%, e aí eu tenho o imposto, basicamente, de cada cota, tá? Mas vocês não precisam saber, isso está automatizado. O que vocês precisam saber é justamente isso, né? Qual que vai ser o valor de mercado hoje, no dia 28, ao meio-dia que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, é de R$ 81, tá? E no valor total, daria quase R$ 2.600, mais o valor monetário que seria pago no dia 10 de abril, daria no total R$ 2.689. O valor antes aqui eu estou considerando o valor de cotação que o MORC 11 estava quando fechou as operações. Daria em torno de 2.600, ou seja, eu estou tendo um lucro nessa operação, tá bom? Mesmo considerando essa queda bem brusca do RVBI que vocês podem ver no mercado. Inclusive, hoje, no dia 28, está caindo em torno de 7%. Então, mesmo com essa queda, ainda assim, ficou vantajoso essa operação para mim, tá? Mas vamos considerar um caso aqui que quem não conseguiu declarar o seu preço médio, tá? Então, vai declarar de 83,04. 83,04, mesmo assim, pessoal, olha aqui, nesse caso, o valor total antes ele tinha 2.596 e o valor total agora 2.627. Mesmo assim, mesmo pagando bem mais imposto, ainda assim você consegue ter um lucro pequeno na operação, mas consegue ter um lucro, tá? Então, muita gente falando que vai assumir muito prejuízo, etc. Mesmo assim, você consegue assumir pelo menos um lucro pequeno na operação, mas não ficar no prejuízo, tá bom? Entendido, pessoal? Se ficar alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E questão de imposto de renda. Se você não vendeu o RVBI, tá? Se você não vendeu o RVBI, você vai considerar esses dados aqui. Então, preço médio 86,45, quantidade de cotas 32. É isso, pessoal. Bem tranquilo, tá? Pessoal, até vou gravar uma parte desse vídeo. Eu estava editando, só que no MORC 11, tá? O imposto de renda, como vocês podem ver aqui ali na planilha, está de 97,94, que é um pouquinho mais do que o valor monetário, tá? O que eu realmente acabei me questionando? Se o valor ali do rendimento, inclusive vou voltar ali para a parte que eu estou falando, será tributado, né, se encaixará como valor ou ganho de capital ou não para o cotista, tá, pessoal? Como o fundo não deixa claro isso especificamente, como rendimento na legislação atual é isento, pode ser que essa parte 1,51 não seja tributado. Então, é o único fundo, na verdade, que tem esse adicional, e eu estou até gravando para vocês justamente para também entender junto com vocês, tá? Porque não está claro também para mim, pessoal, mas provavelmente eles tirem essa parte de lucro de 1,50 e aí acaba dando o valor exato ali, total que você receberia monetariamente se você tivesse o menor preço médio, tá? Pessoal, agora nessa parte do vídeo a gente vai comentar sobre o fundo BLMC, tá? Então, sendo bem objetivo, a gente tem que ver quais são as informações exatas aqui do fundo, tá bom? Então, primeiro, o montante total que o fundo considerou para essa dissolução seria de R$ 90,32, uns quebradinhos, de forma que R$ 84,99 vai ser em emissão de RVBI, então cotas de RVBI, e R$ 5,33 em dinheiro depositado na sua conta corrente até na data ali de 10 de abril, tá? E o fator de proporção é de 0,98, ou seja, cada uma cota do BLMC, 0,98 cotas do RVBI, tá bom? Então aqui a gente tem o cronograma, então 10 de abril você vai receber o 5,33, lembrando que eu vou mostrar uma planilha mostrando se haveria algum tipo de imposto ali para você, tá bom? E caso você não tenha declarado, né, o seu preço médio do BLMC ali enviando o e-mail para a administradora considerou o seu preço médio como 69,48, tá bom? Agora a gente vai para a planilha para verificar esses números e ver quanto ficaria, se ficaria no prejuízo ou lucro no seu caso, tá? Bom, pessoal, agora na planilha aqui, novamente explicando, tá? Eu vou explicar tudo de novo, porque justamente tem algumas pessoas que só têm um ativo, então eu tenho que explicar de novo no vídeo.
Mas a planilha é o seguinte, tá? Então, primeiro é o nome do ativo, o preço médio que você tem e a quantidade de cotas, tá? Aqui você vai ter que preencher nessa planilha só o preço médio e quantidade de cotas. E é importante a gente frisar que o preço médio, você vai colocar o seu preço médio se você declarou certinho na administradora, ou seja, você enviou um e-mail informando e recebeu confirmação, tá tudo certinho, tá? Então eu até coloquei um check para você lembrar. Se você não declarou, você vai utilizar esse valor de R$ 69,48 como seu preço médio, tá bom? Nesse caso aqui que eu estou dando de exemplo, pessoal, ficou a situação seguinte. Então, no início você tinha 20 cotas, você torna a ter 19 cotas do RVBI, recebe em torno do valor monetário de 53 em frações e 106 em valor monetário, já pagando o imposto de renda na fonte, na verdade você receberia 119,32. Então, 119,32 mais o valor monetário da quantidade de cotas aqui, considerando o valor de mercado, tá? Daria em torno de 1.664. E aí eu coloquei um cenário aqui, valor antes, tá? Valor antes da operação. Ou seja, eu peguei o último dado ali de negociação do fundo e eu coloquei aqui. Nesse caso específico, a gente pode ver que você teria um prejuízo, um leve prejuízo nessa operação, tá bom? Mas se você verificar, principalmente em relação ao seu preço médio e quantidade de cotas anteriormente, então o seu preço médio era R$ 80, por exemplo, e 20, na verdade você gastou R$ 1.600. E agora, no valor total, você está com 1.664. Então, por enquanto, você não teve nenhum prejuízo real, na verdade, tá? Mas vamos supor que você não tenha declarado o seu preço médio, vou tirar o check aqui, e vou colocar o 69,48, tá? A gente pode ver que o valor total aqui fica um pouco menor, porque se o seu preço médio é menor, na verdade, o seu, entre aspas, lucro na operação é maior, e aí você paga mais imposto. E olha a diferença do imposto de renda na fonte, né? Em torno da casa dos R$ 40 que estava antes para 83, o dobro de imposto. Então, por isso que era tão importante informar seu preço médio, pessoal, para justamente pagar o menor imposto possível na operação. Então, nesse caso, acaba assumindo um leve prejuízo. Claro que aqui é uma especulação, não exatamente, eu não estou considerando, por exemplo, aqui eu posso considerar o valor antes também, o valor que você tinha investido em relação ao seu preço médio, para ver valores realmente de lucros reais ou não, mas aqui eu estou verificando só antes da operação, depois da operação, como ficou, né? Então, se é vantajoso para o cotista ou não, ok? Bom, nessa parte do vídeo a gente vai falar sobre Mori 11, tá? Então, a gente vai falar primeiramente sobre os detalhes aqui. Então, um montante total de 87,43. Isso aqui vai ser o valor que a gente vai calcular o nosso lucro ou prejuízo, tá? Então, se o seu preço médio é menor do que esse valor, você teve lucro na operação. Uma parte vai ser 81 em cotas de RVBI e a outra parte R$ 6,02. E aí, o fator de proporção é de 0,94, então a cada uma cota de Mori 11, você receberia 0,94 cotas de RVBI, tá bom? Então aqui também para simplificar o caso, e caso você não tenha declarado o seu preço médio, você vai considerar o seu valor ali de preço médio de 58,80, tá bom? Então agora a gente vai de novo para a planilha. Pessoal, então novamente eu vou fazer a explicação do Mori 11, tá? Eu fiz já do Mork, mas se você só quer ver sobre o Mori 11, eu vou explicar como funciona a planilha. Então, nesse primeiro momento, né, aqui é o ativo Mori, o preço médio é o seu preço médio. Se você declarou, você pode colocar o seu preço médio correto, tá? Se você não declarou, inclusive eu coloquei aqui um check para você relembrar, tá? Declarou seu preço médio? Sim, ok. Então você pode colocar o seu preço médio certinho. Se você não declarou, pessoal, você vai considerar o menor valor de preço médio de 58,80 para o Mori 11, tá bom? Quantidade de cotas e somente isso que você precisa preencher. O restante está tudo automatizado, tá bom? Então, preço médio e quantidade de cotas e o restante tudo é calculado automaticamente. As frações, basicamente, é que quando converte, né, do Mori para o RVBI, acontece um número quebrado. Então, para que o fundo consiga te entregar o valor justo, né, das suas cotas, ele faz o seguinte, ele entrega os números inteiros de cotas e o valor quebrado ele paga, ele vende no mercado, né, e te paga de forma monetária depois, tá bom? Então, o valor das frações, por exemplo, nesse caso que eu estou considerando, seria de R$ 20,40, considerando, obviamente, o preço atual do RVBI, tá, de mercado. Isso pode oscilar. O valor monetário seria de 180, porque pega aquele valor de R$ 6 e quebrado, vezes 30, tá? E o imposto de renda na fonte seria de 44, lembrando que você tem que calcular, para você calcular o imposto de renda na fonte, você pega o seu preço médio, pega o valor que o fundo considerou no total, tá? Inclusive eu deixei aqui no cantinho, ó, de 87,43.
seria o lucro da operação. Você faz 20%, né, e você consegue calcular o imposto que vai ser na fonte, tá? Você não vai ter que pagar nenhuma DARF, gerar nenhuma DARF, tá bom? E aqui eu coloquei um cenário, pessoal, para vocês verem como que estava antes da operação, né, o valor, para quem investiu, por exemplo, esses valores, e como depois. Então, valor antes, a pessoa que estava com a cotação ali do Mori, 30 cotas, né, a cotação, deixa eu até conferir aqui, pessoal, 76,21, que é a última cotação que eu tenho aqui do valor de Mori 11, antes de fechar a negociação, ele tinha 2.286. Com essa transição, tá, o que acontece? O valor monetário mais em cotas de RVBI, o valor total dá 2.433,16. Ou seja, o cotista teve um ganho aqui de capital, tá bom? Inclusive, esse ganho já é líquido, tá? Isso aqui já é retirando o imposto da fonte, ok? Caso, por exemplo, você não tenha declarado o seu preço médio. Então, você tira esse cheque só para você verificar, né, para você se lembrar, e aí você utiliza 58,80, tá? 58,80 aqui, por exemplo, agora sim, mesmo assim, pessoal, você vai ver que você vai estar num leve lucro na operação. Valor de antes 2.286 e agora 2.303,98, tá bom? Então você não ficou no prejuízo também, mesmo considerando vários cenários aqui que eu estou mostrando, ok? Agora vamos para a próxima parte. E lembrando, pessoal, em todos os casos, todos os fundos, você não vai precisar se preocupar com DARFs, tá bom? Zero preocupação com DARFs, toda a tributação na fonte. A única coisa que vai se preocupar aqui é realmente você verificar se você ficou no lucro, no prejuízo nessa operação, tá bom? Bom, pessoal, o último agora, fundo BLMR, nessa parte do vídeo. Primeiramente, a gente vai ver os dados do fator relevante, tá? Então, aqui informa que o montante total o montante total considerado nessa operação foi de 7,79, 7,80, de forma que 7,42 é por meio de cota de RVBI e 37 centavos ali seria por depósito na sua conta de investimento. E a proporção é de 0,085. Então, a cada uma cota de BLMR, você receberia 0,08 de cota de RVBI, ou seja, vai ser um número um pouco mais alto ali para você receber uma cota do RVBI. E aqui mais para baixo, pessoal, é que a gente consegue encontrar as datas, então a data de liquidação já aconteceu das cotas do RVBI no mesmo dia do fato relevante e a moeda corrente, que é o depósito, é no dia 10 de abril. Um fato importante que eu acabei não comentando nos outros fundos, mas de qualquer forma eu avisei, é o preço médio, tá? 86,45 que o fundo aqui cita já no próprio fator relevante, ok? E no caso que quem não declarou o seu preço médio, o valor que é considerado é de R$ 6,05. Então agora a gente vai para a planilha para verificar como fica caso a caso. Pessoal, novamente vou explicar como funciona a planilha, tá? Então, primeiramente é o ativo que você tem, BLMR, o preço médio e a quantidade de cotas. O preço médio e a quantidade de cotas são as únicas células que você vai alterar os valores, tá bom? O restante está tudo automático. Então, para o seu preço médio, é importante o seguinte, inclusive eu coloquei um check ali mais para a direita, inclusive aqui, ó, declarou o seu preço médio, ou seja, você enviou um e-mail informando o seu preço médio para a administradora? Se sim, pessoal, você pode deixar o check aqui e você pode colocar o seu valor de preço médio. Nesse caso, eu coloquei R$ 7,00. Quantidade de cotas, é óbvio, é a quantidade de cotas que você tem do fundo, tá? Ou tinha do fundo. E caso você não tenha declarado seu preço médio ou esqueceu, não tem problema. Só que você tira o check, só para mais um fator de verificação mesmo, e você coloca o valor menor para o preço médio, que é aqui de R$ 6,05, tá bom? Então coloca R$ 6,05. Nesse caso, por exemplo, ó, vamos supor, nesse caso, as 100 cotas, na verdade, virarão 8 cotas de RVBI, tá? Então, como o fator de proporção é bem pequeno, é normal isso aqui. E as frações, lembrando que a fração é basicamente um pedaço de uma cota de RVBI. Como o RVBI não consegue pagar isso, ele vende a cota no mercado e paga proporcionalmente para você. Então, o valor das frações, nesse caso, seria de R$ 47,72, considerando o valor de mercado RVBI hoje, do dia 28, tá bom? E o valor monetário, que é basicamente o valor que ele fala que ele paga por cota do BNMR, seria de 37, e o IR na fonte, que é basicamente o valor máximo, na verdade, aqui que você pagaria para 100 cotas, né, porque eu estou considerando o menor preço médio possível, seria de R$ 34,94. Então, no total da operação, o valor antes era de 638, eu estou considerando o último valor de mercado do BLMR, e depois dessa mudança, né, depois dessa transição, somando os valores monetários com o RVBI, você teria R$ 700, ou seja, um pouquinho maior. Aqui eu vou considerar até um preço médio um pouquinho maior para a gente verificar
se esse cenário melhora. E realmente melhora, tá? Por conta do imposto de renda na fonte. Como vocês podem ver, ó, de 34,94, que é o maior dos casos para 100 cotas, a gente poderia ir para 15,94 se você declarasse o seu preço médio, você economizaria ali em torno de R$ 20, por exemplo, né, nesse caso. Então, para esse cotista, acabou sendo vantajoso sim essa operação. E se a gente olhar pelo valor que ele pagou, né, então 7 vezes 100, ele pagou R$ 700 por essa posição e ele está tirando agora o valor de 719,12. Então acaba sendo vantajoso sim para o cotista, tá bom? Pessoal, nesse vídeo consegui abordar todos os fundos, tá? Por favor, se ficou alguma dúvida, fique à vontade em deixar um comentário. Nessa última parte do vídeo, agora eu vou comentar sobre alguns pontos que muitas pessoas ficam em dúvida, tá bom? Então, vou mostrar aqui a tabela do MORC, só para vocês entenderem. Então, questão de imposto de renda. Vai precisar gerar alguma DARF? Não, não vai precisar gerar nenhuma DARF. Todo imposto é pago na fonte, tá bom? Então, esse assunto está morto. Agora, o outro assunto. Como que eu vou declarar o RVBI no meu imposto de renda? Essa operação está acontecendo em 2024. Então, você vai precisar declarar, se for declarar, somente em 2025, representando as operações de 2024, tá bom? E como que eu declaro, Giovanni? Se você não vender o RVBI, que é um novo fundo agora, que está na sua carteira, você vai ter que declarar o preço médio, 86,45, e a quantidade de cotas dessa operação. Somente isso, pessoal, bem tranquilo. Pô, Giovanni, mas eu vendi no ano de 2024 o fundo RVBI. Então você não vai precisar declarar nenhum imposto de renda, tá, pessoal? Lembrando que se você fez uma venda com lucro, você tem que fazer ali o pagamento de DARF sobre o seu lucro de 20%. Tomara que tenha sanado todas as dúvidas dessa conversão para vocês. E eu fico à disposição se vocês quiserem conversar comigo. Lembrando, eu deixo aqui sempre um link para o nosso canal do Telegram, que eu converso com vocês na medida do possível, tá, pessoal? Porque eu trabalho também, tá? Então, eu não vou conseguir ficar sempre disponível para atender a demanda de vocês, mas na medida do possível eu conseguir responder quando eu estiver disponível, tá bom? Então, pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, por favor. A gente bateu 1.000 inscritos. Inclusive, os membros ali do canal do Telegram estão ali aptos a receber uma consultoria gratuita da minha parte. Lembrando que eu sou consultor CVM, economista, então eu tenho, de forma legal, eu posso recomendar ativos de forma individual para cada investidor. Então, se você quiser ser um desses sorteados, por favor, entre ali no canal para participar, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.